Bom, então vamos lá, aqui na nossa próxima aula da quarentena aí do Covid-19, da disciplina de interpretação de exames laboratoriais. Depois que a gente viu a parte renal, de função renal, a gente vai ver agora hemograma. Tá? O hemograma é o exame que vai estudar a parte sólida do sangue. Tá? Então, o nosso sangue ele vai ser formado por plasma, tá? O líquido lá formado por plasma, e por células. As células que a gente tem no hemograma são, enfim, as células que a gente tem no sangue, desculpa, são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? E os leucócitos, os glóbulos brancos, e a gente tem aí plaquetas, que são fragmentos celulares, mas que, enfim, a gente considera aqui num hemograma completo, eu já falo. Então, o hemograma, ele é o exame que vai estudar essa parte sólida do sangue, vai estudar esses três componentes. Já adianto que, para a gente, o mais importante vão ser as hemácias. Tá? Só para vocês terem uma ideia, em biomedicina a gente tem uma matéria que chama hematologia, que são 6 meses. É uma disciplina de 40, 80 horas, vai depender do curso. Tá? A gente está tendo aqui uma aula só para falar sobre hemograma, então a gente vai focar no que é importante, no que eu considero que seja importante para a nutrição, que é a parte dos glóbulos vermelhos que tem relação com as anemias. Tá? Uma parte de glóbulos brancos vai ser importante, eu vou falar com vocês, mas o principal são os glóbulos vermelhos. Bom, então quando a gente fala no hemograma, o hemograma completo, ele é um exame que vai te dar contagem das hemácias, contagem mesmo, número de hemácias, determinação da hemoglobina, que é a concentração de hemoglobina que eu tenho no sangue, determinação do hematócrito. Tá? O hematócrito vai ser a porcentagem de hemácias em relação ao total celular. Então, sei lá, um hematócrito de 40% significa que de todas as células que você tem no sangue, 40% são hemácias. Tá? Então, é a porcentagem relativa de hemácias. Daí nós vamos ter os índices hematológicos ou hematimétricos, que eu já falo, eles estão aqui desse lado. Contagem dos leucócitos, que é o leucograma. Tá? A gente fala contagem diferencial porque leucócitos são glóbulos brancos, a gente tem diversos glóbulos brancos, já vou falar um pouco sobre isso. E contagem de plaquetas, que a gente não vai entrar muito no mérito aqui, mas vai determinar se o sangue do indivíduo tem capacidade coagulativa ou não. Tá? Dentro dos índices hematológicos, que vão ser importantes alguns para a gente vai ter aqui 4. O VCM, CHCM, HCM e RDW. Para a gente vão ser importantes 3, tá? Que vão ser o VCM, que é o volume corpuscular médio, nada mais é do que a média do tamanho das hemácias. Tá? Então você vai pegar lá todas as hemácias, fazer o tamanho delas e fazer a média desse tamanho. Então se o VCM der normal, quer dizer que eu tenho hemácias na média de tamanho normal. Se ele der pequeno, quer dizer que eu tenho hemácias na média de tamanho menor que o normal. Se ele der aumentado, eu tenho hemácias na média de tamanho maior que o normal. CHCM tem relação com a concentração de hemoglobina, tá? Por hemácia. O CHCM ele é mais específico que o HCM. Então, se eu tiver um CHCM normal, significa que a minha hemoglobina está normal. Se eu tiver um CHCM baixo, significa que eu tenho menos hemoglobina por hemácia. Se o CHCM estiver alto, significa que eu tenho mais hemoglobina por hemácia. Não existe CHCM alto, na verdade, ele tem um teto. E o RDW, ele é um exame, daqui a pouco eu explico melhor, que serve para confirmar o VCM. Então, você tem um VCM, se o RDW estiver normal, eu falo, beleza, eu posso confiar nesse VCM. Se ele estiver alterado, eu não posso confiar nesse VCM. Daqui a pouco vai ter exemplo, a gente vai entender melhor sobre isso. Então, falando de hemograma, quando a gente pensa na parte vermelha do hemograma, tá? Na série vermelha, que são as hemácias, tá? A gente precisa entender um pouquinho da eritropoiese, que é o processo da síntese de hemácias. E existem alguns fatores estimulantes aqui da eritropoiese que vão ser importantes para a gente. O EPO, tá, que é a eritropoetina, é um hormônio secretado pelo rim, tá, uma glicoproteína com função hormonal secretada pelo rim, que estimula a formação de hemácia. Então, se eu sintetizar mais EPO, eu formo mais hemácia, eu estimulo a formação de mais hemácias. Se eu sintetizar menos, eu estimulo, eu diminuo o número de hemácias. Daí nós temos o ferro, muito relacionado com o grupo M, tá? Nas hemácias vai ter hemoglobina, a gente vai precisar de grupo M, então o ferro precisa estar normal. E o ácido fólico e a vitamina B12, tá? Que vão estar relacionados com a síntese de DNA para a produção aqui, para a reprodução do DNA, até eu chegar na hemácia aqui nesse processo. Não vou entrar em detalhes do processo, não é importante para a gente, tá? Tem outros aspectos, a vitamina B6, os aminoácidos, mas os mais importantes para a gente vão ser o EPO,
o ferro, o ácido fólico e a B12. EPO, para estimular a eritropoiese, ferro, para a formação do grupo M, que vai formar hemoglobina, e ácido fólico e vitamina B12 para a síntese de DA, para a formação correta da hemácia. Bom, então, hemograma pensando em série vermelha, tá? Então, a gente vai ver aqui na série vermelha. A gente pode ter aí duas possíveis alterações. Ou você tem um aumento dos glóbulos vermelhos, tá? Isso daqui pode ser causado por desidratação, algumas doenças renais causam isso, tabagismo e altas altitudes. Tabagismo e altas altitudes é por conta da diminuição do aporte de oxigênio, você compensa isso, tá? Doença renal, enfim, vai ser por conta de alterações renais, a gente já vai falar mais para frente o que pode acontecer, alguns carcinomas renais, algumas alterações renais aumentam o EPO, tá? E aumentando o EPO aumenta o glóbulo vermelho, e desidratação, enfim, vai aumentar a concentração relativa de glóbulos vermelhos. Anemia, já, é quando a gente tem a queda do número de glóbulos vermelhos e a queda do hematócrito, tá? É importante que os dois caiam, tá? Se só caiu o número de glóbulos vermelhos e o hematócrito foi mantido, você, enfim, pode ter só uma hemorragia e não uma anemia em si, tá? Mas geralmente caem os dois juntos, tá? Só para deixar claro. Mas a anemia, laboratorialmente falando, ela é relacionada com a queda do número de glóbulos vermelhos e a queda do hematócrito. Tem diversas causas, a gente tem diversas causas da anemia. A gente não vai falar de todas, infelizmente, tá? Mais para frente, na hora da gente aprender a classificar as anemias, eu falo quais que são importantes para o nosso entendimento aqui, mas tem diversas causas, tá? Bom, quanto à série branca, tá? Nós temos os leucócitos, que são as células brancas do nosso corpo, e os leucócitos eles são geralmente divididos em 5. Os neutrófilos, que são células mais responsáveis, eles vão acabar virando macrófagos, né? Fazem um rolamento lá no vaso, vocês devem ter visto isso em imuno, e vão se tornar macrófagos, são células que vão se tornar fagocitórias. Linfócitos estão relacionados com a defesa imune, né, para a produção de anticorpos, para o reconhecimento de antígenos. Monócitos, que vão ser células encontradas aí no sangue também, fagocitórias. Eosinófilos estão relacionados aí com liberação de histamina. E os basófilos, que, enfim, vão fazer funções relacionadas com a nossa medula, tá? Bom, quando a gente pensa no leucograma, que é o estudo da série branca, a gente pode ter duas alterações. Ou leucopenia, que é a diminuição dos leucócitos, ou leucocitose, que vai ser o aumento dos leucócitos. Leucocitose geralmente vai acontecer quando a gente tem alguma infecção ou inflamação, é super normal isso, tá? Tem outras causas? Tem. Leucemias, estresse físico e emocional, dano tecidual, que tem a ver com inflamação ou infecção, tá? Mas na maioria dos casos, essa leucocitose vai ser aqui por conta de doença inflamatória ou alguma infecção. Já a leucopenia pode acontecer em doenças autoimunes, insuficiência medular, doença de fígado ou baço e desnutrição, tá? Então, a desnutrição que eu até deixei em negrito, ela é importante para a gente, né? O que acontece com a desnutrição? Próximo slide aqui tem uma tabelinha com alteração de todos os leucócitos, inclusive as plaquetas, tá? Plaqueta não, né? Plaqueta, com L. Síndrome de cebolinha. Enfim, inclusive as plaquetas. As plaquetas não são glóbulos brancos, mas enfim, elas estão aqui. Depois, se vocês quiserem, podem dar uma olhada nessa tabela, tá? Para importante para a gente é que está em vermelho aqui, linfócito. O que significa linfócito? E geralmente, tem outras alterações? Tem, mas o que a gente mais encontra é isso. Se linfócito estiver alto, é alguma infecção aguda, tá? Então, você está com algum problema de infecção. Se o linfócito estiver baixo, provavelmente o indivíduo tem uma desnutrição, está entrando em uma desnutrição, tá? Obviamente, não é o melhor marcador de desnutrição, tá? A melhor forma da gente avaliar a desnutrição é a avaliação clínica feita pelo nutricionista, tá? Mas, enfim, geralmente nas desnutrições, principalmente energético-proteica, o linfócito vai estar baixo, tá? Então, para a gente, o leucograma aqui, eu acho que para vocês o mais importante é avaliar o linfócito. Se estiver normal, ok, aumentado uma infecção aguda, mas não tem muita relação com isso, mas baixo pode indicar uma desnutrição, tá? Os outros estão aqui, enfim, neutrófilo vai aumentar a inflamação, eosinófilo alergia, enfim, tem outras alterações aqui, tá? Bom, beleza, agora a gente vai começar a falar de anemia, mas antes de falar de anemia, eu preciso falar um pouquinho do EPO, tá? Para a gente entender um dos tipos de anemia que vai aparecer. EPO, como eu disse,
A eritropoetina é uma glicoproteína com função hormonal que ela é produzida e secretada pelo rim. Tá? Então, o rim é o responsável pela secreção e pela produção de EPO. Tá? Os níveis do EPO vão ser inversamente proporcionais ao volume das hemácias, ou seja, a quanta hemácia que eu tenho, é hematócrito. Tá? O que acontece? A gente pode ter aumentos ou diminuições de EPO. Várias situações podem aumentar ou diminuir EPO. Eu vou focar na situação que vai ser importante para a gente. Tá? O que acontece? EPO, como eu já disse, ele vai estimular a formação de hemácias. Inclusive, foi utilizado por doping várias vezes. Enfim, EPO é um doping. Se um atleta ele injetar EPO nele, enfim, tomar EPO, ele vai aumentar a produção de hemácias e melhorar a resposta oxidativa dele. Mas não vem ao caso aqui. Mas o que acontece? O EPO ele é produzido pelo rim. Tá? Então, quando o indivíduo tem uma insuficiência renal, o rim dele está diminuindo a função, está funcionando de uma maneira menor que o normal, a gente vai ter uma diminuição da produção de EPO. Por que eu estou falando isso? É comum um paciente renal, paciente com insuficiência renal, ele desenvolver anemia. Por que ele desenvolve anemia num primeiro momento? Tá? O primeiro momento da anemia de um paciente renal vai ser por conta de diminuição de EPO. Diminui EPO, diminui a formação de hemácias, fim, anemia. Tá? Então, só estou falando isso porque mais para frente a gente vai classificar as anemias e essa daqui é uma causa de anemia em pacientes com insuficiência renal. Bom, falando diretamente em anemia agora. Tá? Olhou para o hemograma, número de hemácia hematócrito baixo, beleza, anemia. O indivíduo está com anemia, a gente tem como classificar essa anemia. Essa anemia ela pode ser classificada por uma forma laboratorial, que a gente chama de classificação laboratorial, ou por uma forma fisiopatológica, que tem relação com a origem dela, o que causou o nome dela, que é a classificação fisiopatológica. Na classificação laboratorial da anemia, a gente vai olhar para 3 índices hematimétricos, tá? O VCM, o CHCM e o RDW. Na verdade, o RDW é mais para fisiopatológico, mas enfim, esses índices vão ser importantes para a gente. E daí a gente vai ter aí alguns tipos de anemia. Com relação ao VCM, se o VCM estiver normal, ela vai ser normocítica. Ó, normal, cítica de célula, células normais, tamanhos normais. Se o VCM estiver baixo, ela vai ser microcítica, cítica de célula, micro, diminuída. Se o VCM estiver alto, ela vai ser macrocítica, macro, aumentado, cítico, célula. Já o CHCM tem relação com a hemoglobina, que dá cor para o nosso sangue, tá? O que dá aquela cor vinho avermelhada para o sangue, é a hemoglobina, é o grupo M, é o ferro que está lá. Tá? Então, se eu tiver um CHCM normal, tá? Significa que eu vou ter concentrações normais de hemoglobina, eu vou ter uma anemia normocrômica, de cor normal. Crômica vem de cor, normal. Tá? Ou seja, eu tenho concentrações de hemoglobina normal, a cor não vai mudar. Tá? Se eu tiver uma anemia onde eu tenho uma queda do CHCM, eu vou falar que ela é hipocrômica. Caiu a concentração relativa de hemoglobina, portanto, eu vou ter uma cor diminuída. Deixa eu deixar bem claro, isso não é visto a olho nu. Tá? Não adianta você furar o dedo e ficar olhando o seu sangue para saber se tem anemia ou não. É um exame que a gente faz espectrofotometria e às vezes contagem, espectrofotometria e contagem celular, fluxograma de massa, enfim. E a partir desses exames, o equipamento consegue ver essa cor. Não adianta você ficar olhando para o seu sangue para saber se tem anemia ou não. Tá? Bom, então a classificação laboratorial, você vai falar se ela é normocítica, normocrômica, microcítica, hipocrômica, macrocítica, enfim. Isso é a classificação laboratorial. Quando a gente pensa na classificação fisiopatológica, a gente vai dar nome para as anemias. Então, a gente tem a anemia ferropriva. O que é a ferropriva? Ferropriva ela é causada pela diminuição do ferro. Tá? Uma anemia ferropriva, se eu diminuir o ferro, tá, eu vou diminuir a concentração de hemoglobina. Então, ela vai ser hipocrômica. Tá? E por conta dessa diminuição da concentração de hemoglobina, as hemácias ficam menores. Então, ela vai ser microcítica. Então, uma ferropriva, ela é sempre microcítica e hipocrômica. Não tem como uma ferropriva ser outra coisa. Ela sempre vai ser microcítica e hipocrômica. E vou até adiantar uma coisa, por isso que é importante a gente saber essa classificação laboratorial. 90% mais ou menos das anemias microcíticas e hipocrômicas observadas na prática clínica vão ser ferroprivas.
Tá? Então, se você vê um exame microcítico hipocrômico, é 90% de chance daquele indivíduo ter uma diminuição no ferro. Tá? E daí, para confirmar a ferropriva, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, você vai avaliar ferro sérico, mas principalmente ferritina. Tá? Mas enfim, as ferroprivas são microcíticas e hipocrômicas. Megaloblástica, que é uma anemia causada pela diminuição de B12, principalmente ácido fólico também. Tá? Megaloblástica vai ser diferente. Ela vai ser normocrômica, tá? Megaloblástica. Enfim, o indivíduo pode ter uma megaloblástica sem deficiência de ferro, tá? Então ela vai ser normocrômica, a hemoglobina vai estar normal, só que ela vai ser macrocítica, tá? Como você não tem B12 e ácido fólico, a formação da hemácia fica alterada e a célula acaba ficando maior, tá? Então vai ser uma anemia megaloblástica, macrocítica e normocrômica. Insuficiência renal crônica. O que acontece na insuficiência renal crônica? Você vai ter uma diminuição de EPO nessa alteração de insuficiência renal crônica. Então, diminuir o EPO vai diminuir a produção de hemácias. Tá? Então, ela vai ser geralmente normocrômica, tá? E normocítica. Por que normocítica? Eu só diminuí a produção. Tá? Então, numa doença renal aqui, ou numa doença crônica, mas principalmente a renal, vai ser uma normocítica normocrônica. O que vai acontecer? Tá? Dependendo do tratamento que for realizado para a doença renal, essa anemia normocítica, ela pode se tornar uma anemia ferropriva. Tá? Vou ser mais direto. A diálise e o tratamento até o conservador, que diminui o aporte proteico, pode acabar gerando uma anemia ferropriva, porque você diminui o aporte de ferro. Na diálise acaba perdendo ferro, no conservador, tá? No tratamento conservador, que é aquele pela dieta, vai diminuir o aporte proteico, então às vezes acaba tendo uma causa ferropriva. Essa daqui eu diria que são as três que eu acho que vocês vão mais ver na clínica, mas tem outras. Tá? A gente tem anemias hereditárias, talassemia, anemia hemolítica, anemia falciforme, a gente tem anemias causadas por medicamentos, a gente tem anemias causadas por alterações medulares, a gente tem anemias nutricionais, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Mas essas três são as mais prevalentes, tá? Eu acho que na área de vocês. Então, a ferropriva, microcítica hipocrômica, megaloblástica, macrocítica e normocrômica, tá? E a de doença renal, geralmente normocítica e normocrômica, dependendo do tratamento, ela pode ser observada como uma ferropriva, tá? Porque no tratamento vai acabar diminuindo o ferro. Bom, aqui nos parênteses tem o RDW, mas eu não falei diretamente dele. O que acontece com o RDW? Vamos lá, o próximo slide mostra isso. Você tem lá um indivíduo, fez o hemograma, deu anemia, ok? Ele está anêmico, ou seja, hemograma e hematócrito baixos. Você olha VCM e CHCM normal, faltou um M aqui. Um VCM e um CHCM normal. Você fala, beleza, é normocítica, normocrômica. Só que você vai lá e vê o RDW aumentado. A RDW ele vai dar normal ou aumentado. O que significa o RDW? O RDW é para confirmar o VCM. Se o RDW estiver normal, o VCM é confiável. Se ele não estiver normal, o VCM não é confiável. Então, o que a gente tira daqui? RDW aumentado, eu não posso confiar nesse VCM. VCM significa o tamanho médio das hemácias. Então, VCM normal significa que as hemácias, em média, têm o tamanho normal. O que acontece? Como é uma média, se der normal, não necessariamente está normal. Como assim? Eu posso observar um VCM normal, mas na minha população de hemácias eu tenho lá hemácias grandes, bastante hemácia grande e bastante hemácia pequena. Quando eu faço a média, essa média vai dar normal. Tá? Então, o RDW serve para a gente, beleza, o RDW aumentado, eu não posso confiar nesse VCM. Talvez eu tenha hemácias de tamanho diferente. Tá? Então, o que a gente tira daqui é que eu tenho uma possível anemia mista. Como assim anemia mista? O VCM normal com o RDW aumentado, tá? Ele pode dar aí a característica de uma anemia microcítica, ou seja, células pequenas, e macrocítica junto. Tá? Então, eu tenho, sei lá, uma ferropriva e uma megaloblástica ao mesmo tempo. Tá? O que o RDW mostra para a gente é que a gente tem hemácias de tamanhos diferentes, grandes e pequenas. Tá? Isso, na prática, chama anisocitose. Tá? Não precisa lembrar desse nome. O que eu quero que vocês entendam é que um RDW aumentado indica que o VCM não pode ser confiado. Tá? A gente não pode confiar no valor do VCM. Vai ter algum tipo de alteração no tamanho de hemácias. Tá?
Então, a média vai dar normal, média deu normal, mas na realidade a gente pode ter lá massas grandes e pequenas. Então, o RDW aumentado, geralmente, aí gera uma anemia mista. Tá? Bom, e para finalizar, eu vou falar um pouquinho aqui, é um slide só, sobre, se passar, né? Passou aí. É um slide só sobre o ferro. Tá? O ferro, para a gente vai pensar em ferro, que ele vai ser utilizado para confirmar uma deficiência de ferro, e marcadores de ferro plasmático, a gente tem o próprio ferro, tá? A ferritina, que é uma proteína que armazena ferro para a gente, e teria a transferrina também. Tá? Para a gente, o mais importante de tudo de longe é a ferritina. Tá? A ferritina é o mais sensível como marcador de anemia, marcador de ferro. Por quê? Ferritina é o seguinte, se a ferritina estiver aumentada, provavelmente você tem uma intoxicação por ferro, você vai ver um aumento do ferro plasmático. Ferritina, se estiver diminuída, provavelmente você tem uma diminuição de ferro no seu corpo, só que o ferro plasmático não muda. Tá? Então, a ferritina é o mais sensível, ou seja, se a ferritina estiver diminuída, provavelmente você tem uma deficiência de ferro. Tá? Então, a ferritina é o mais utilizado para confirmar o tipo de anemia que o indivíduo tem. Bom, a aula de hoje é isso. Mais para frente aqui tem uns casos, eu vou passar os slides para vocês, tem uns casos aqui. Eu acho que eu estou devendo a correção de 2 casos. Eu ainda não decidi como eu vou fazer essa correção, vou deixar bem claro isso para vocês. Talvez eu crie um arquivo com a correção escrita, talvez eu grave um vídeo depois, mas isso vai ser para a semana que vem, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Falou aí, que a força esteja com vocês. Fiquem em casa. Vou parar a gravação aqui. Eu não sei parar essa gravação ainda de modo rápido, então eu vou ficar falando qualquer coisa até